Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse que é fruto de uma parceria da TV Justiça com a Rede Luiz Fábio Gomes de Ensino. Meu nome é Erivaldo Silva Oliveira, leciono aqui na Rede Direito Constitucional e Direitos Humanos e hoje vou tratar do tema Estado de Defesa e Estado de Sítio. Nosso programa, você bem sabe, é composto de 3 blocos, presta atenção. O primeiro bloco é o tema do dia, que já foi dito, Estado de Defesa e Estado de Sítio. 20 minutos de explanação sobre o tema. Posteriormente, temos o segundo bloco, pergunta ao professor, perguntas técnicas feitas sobre o tema ministrado. E, no final, temos lá o X da questão. Questões de prova que foram escolhidas para nós comentarmos com os senhores. Vamos enfrentar, então, esse nosso programa que está tendo início agora? Meus amigos, vamos enfrentar o tema do dia, hoje versando sobre Estado de Defesa e Estado de Sítio. Importante. Os 2 temas estão previstos claramente na Constituição. Nós temos lá o Estado de Defesa no artigo 136, no artigo 140 e 141 e o Estado de Sítio do artigo 137 até o 141. Importante para nós, vamos começar com o Estado de Defesa. Aliás, antes de começar com o Estado de Defesa, normas gerais se aplicam aos 2, ou perguntas típicas de prova. Estado de Defesa e Estado de Sítio são legalidades extraordinárias temporárias. Anote. Estado de Defesa e Estado de Sítio são legalidades extraordinárias temporárias. É o nome dado pela doutrina, né? Tanto Estado de Defesa e Estado de Sítio são chamados de legalidades extraordinárias temporárias. Além disso, tanto o Estado de Defesa quanto o Estado de Sítio são criados por decreto do Presidente da República. Então, quando cai em prova, qual a espécie normativa que cria no Estado de Defesa e Estado de Sítio? Decreto presidencial, decreto do Presidente da República. Se não perguntarem isso, outra pergunta típica. Meus caros, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio são limitações circunstanciais às emendas constitucionais ou às mudanças constitucionais. Tanto o Estado de Defesa quanto o Estado de Sítio são legalidades extraordinárias temporárias e limitações circunstanciais às mudanças constitucionais. E, importante para nós, no Estado de Defesa e no Estado de Sítio, existem restrições a direitos fundamentais, como daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha. Então, cuidado, hein? Decreto presidencial pode limitar direitos fundamentais, se estivermos diante ou do Estado de Defesa ou do Estado de Sítio, ok? Agora sim, feita essa introdução genérica com relação aos 2 itens, nós vamos abordar especificamente o Estado de Defesa. Então, presta atenção. O Estado de Defesa está previsto, né, a sua generalidade no artigo 136 da Constituição. Então, vou pedir licença aos senhores e vamos dar uma olhadinha no artigo 136 da Constituição, o que ele traz para nós de informação com relação ao Estado de Defesa. Então é dito assim, o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, primeira observação, o Presidente da República, ele vai ouvir os conselhos, vai consultar tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional, ok? Ele consulta, ele continua. Decretar o Estado de Defesa, mais uma informação importante, meus caros, presta atenção. Decreto presidencial é que vai criar o Estado de Defesa. Então, a espécie normativa, mais uma vez, que cria o Estado de Defesa é o decreto presidencial. Agora, vem comigo aqui. É dito ainda, para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave, iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então, nessa página inicial, o que é importante para nós? Presta atenção. Meu amigo, proteger a ordem pública ou a paz social. Então, são palavras-chave que aparecem no enunciado e é um indicativo de que se está a defesa. Para proteger a ordem pública e a paz social. Vem junto comigo. Os senhores aprenderam na faculdade que o direito, né, o ordenamento jurídico, é aquele conjunto de normas jurídicas coercitivas que mantém a paz na sociedade. Mantém a ordem social. Então, o direito mantém a ordem social. Vem junto comigo. Você aprendeu que o ordenamento jurídico no país é a somatória da Constituição com as demais normas infraconstitucionais. Agora, se as pessoas, os seres humanos, começam a desrespeitar o ordenamento jurídico, isso pode causar instabilidade jurídica. Então, você percebeu? A ordem pública e a paz social são mantidas com respeito ao ordenamento jurídico. Se as pessoas começam a desrespeitar o ordenamento jurídico, causando instabilidade jurídica, tecnicamente poderia ser utilizada o Estado de Defesa. Agora, importante,
quando há grave e iminente instabilidade institucional. Grave e iminente instabilidade institucional. Ora, grave e iminente instabilidade institucional haverá se houver um desrespeito brutal do ordenamento jurídico. Grupos sociais, grupos começam a desrespeitar o ordenamento jurídico. As polícias locais não conseguem restabelecer a ordem, nem a Polícia Civil, a Polícia Militar, nem a Guarda Civil Metropolitana. Então eu tenho grave, iminente instabilidade institucional. Os senhores entendam, grave, iminente instabilidade no país. Repetindo, existe uma ameaça à ordem pública ou à paz social. E isso pode acarretar o quê? Grave, iminente instabilidade institucional. Apareceu isso no enunciado de prova, meu amigo, está a defesa. Mas ainda continua a Constituição. Ou calamidades de grandes proporções da natureza. Então presta atenção. Quando se fala em calamidades de grandes proporções da natureza, um fenômeno anormal da natureza, maremoto, tsunami, a seca durante um período muito grande, esses fenômenos anormais da natureza, presta atenção, de per si, ou seja, sozinhos, não autorizam o estado de defesa. Então tenho que ter esses fenômenos aliados, esses fenômenos anormais da natureza, aliados à instabilidade do país, do Estado, e também à ameaça à ordem pública, à paz social. Para nós, não se esqueça, num concurso público, na prova da ordem, o estado de defesa é utilizado quando houver ameaça à ordem pública, à paz social, grave, iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Tudo isso junto, claramente, é estado de defesa. Agora, em concursos difíceis, o que pode ser dispensado, pode ser prescindível, dispensado? O evento da natureza, calamidades de grandes proporções da natureza, eu posso dispensar, posso retirar. Aqui para nós, importante, o estado de defesa está previsto no artigo 136 da Constituição. Ameaça à ordem pública, à paz social, grave e iminente instabilidade no país, no Estado, e calamidades de grandes proporções da natureza. Essa última parte pode ser dispensada. Agora, acabou? Não. Como é que é o procedimento? O procedimento está previsto na Constituição. Agora vem comigo, quer ver? Primeiro passo, o presidente da República vai ouvir dois conselhos, tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional. Ele tem que ouvir os dois conselhos. São órgãos de consulta, ele não precisa obedecer. Ele tem que ouvir os dois conselhos, não precisa obedecer. Depois que ele ouvir os conselhos, qual o segundo passo? Presta atenção. Ele irá decretar o estado de defesa. O presidente da República decreta o estado de defesa. E depois, será que ele tem que submeter isso ao Congresso Nacional? Será que o Congresso Nacional tem que confirmar isso? Ora, quem diz isso para nós é a própria Constituição. Então, presta atenção, eu vou lá novamente. O artigo 136 já fala lá do estado de defesa. Agora, essa questão de submeter o estado de defesa ao Congresso Nacional, eu percebo um pouquinho mais adiante, lá, importante para nós, não se esqueça, o artigo 136, ele tem parágrafos, ok? E depois de eu ler os parágrafos do artigo 136, eu tenho que ir para o artigo 140 e 141. Por quê? Lá no artigo 140 e 141, eu tenho lá as disposições gerais que se aplicam ao estado de defesa. Ok? Então, no estado de defesa, eu tenho lá a situação que autoriza no caput. Depois, seguindo uma ordem um pouquinho mais didática, no parágrafo 1º, eu tenho lá o tempo de duração, daqui a pouco eu falo do Congresso Nacional, o tempo de duração do estado de defesa. A Constituição diz para nós? Diz, agora presta atenção, o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Quer dizer que